Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Vamos falar agora sobre média aritmética simples e depois resolver questões. São duas questões da VUNESP, uma de Porto de Cabedelo e a outra da Prudenco. Média aritmética simples é um conteúdo com muita frequência nas provas, sabe? Mas a VUNESP tem uma característica, boa parte das questões envolvem tabela. Então, a VUNESP encontra aqui a oportunidade de misturar mais de um conceito. Então, vocês vão ver nas questões que tem ali uma mistura, tá? Média aritmética simples é um tipo de média, existem outras, mas em geral nos editais a VUNESP pede apenas média aritmética simples. Outras bancas até podem pedir a média aritmética ponderada, a VUNESP também poderia pedir, mas em geral tem a palavrinha simples, o que simplifica bastante o nosso estudo. Então aqui eu tenho 5 crianças e eu pergunto, qual é a média aritmética simples da idade das crianças? Não tem segredo, você vai pegar a idade de cada uma delas, vai somar e vai dividir pela quantidade. Então, se você quiser saber o salário médio dos funcionários de uma empresa, vai pegar um por um e vai somando e divide pela quantidade. Se quiser saber o preço médio das refeições de um restaurante, ok, vai pegar preço por preço, depois de somar, divide pela quantidade. Feito? Então, vamos resolver questões. Trouxe duas questões. Essa questão, ela traz um texto introdutório que fala sobre a diferença da temperatura corporal pela manhã e durante o dia, que vai variando. Mas essa questão mesmo está ali a partir do número 19. Então, diz assim, uma pessoa disposta a determinar sua temperatura basal procedeu conforme sugere o trecho da notícia e elaborou a tabela seguinte. Então, essa tabela eu tenho na primeira coluna os dias, depois manhã, tarde e noite. Com base nessas informações, é correto afirmar que a diferença entre a temperatura média dessa pessoa no período da noite e a temperatura média dela no período da manhã é. Bom, então eu tenho que calcular a média. Temperatura média da manhã, temperatura média da noite. A temperatura média da manhã, eu vou pegar aqueles valores que estão ali na primeira coluna e vou somar 36,2, 36,5, 36,3 e vai ficar assim. Eu vou fazer minha conta, vou encontrar que é 181,5 dividido por 5, que isso é 36,3. Então, a temperatura média dessa pessoa no período da manhã é 36,3. Agora eu preciso repetir tudo, mas agora é para noite, então é a última coluna. É 37,1 mais 36,7 e assim por diante. Vou somar tudo e vou dividir agora por 5, porque são 5 valores, 36,9. Aí você volta no enunciado e vê que o enunciado quer saber a diferença entre essas temperaturas. Uma delas é 36,3, a outra 36,9. Então, a diferença é 0,6 graus Celsius. Próxima questão. O gráfico a seguir refere-se ao primeiro semestre de 2021 em um determinado porto. Então, diz ali que a quantidade de navios atracados por mês, em junho, maio, abril, né? Então, de baixo para cima, ele traz as informações na ordem dos meses, né? Já se sabe que nesse mesmo porto, a quantidade de navios atracados em julho, agosto, setembro, ou seja, no segundo semestre, foi um total de 163. Para que a média mensal de navios atracados no segundo semestre ultrapasse em 7 navios a média mensal do primeiro semestre, é preciso que o número de navios que tenham atracado em dezembro seja igual a. Então, ele está falando da média de navios atracados no primeiro semestre. Então, vou calcular essa média primeiro, depois eu leio o enunciado de novo. Média de navios atracados. O que eu tenho que fazer é pegar as quantidades, somar e dividir pela quantidade de meses, que nesse caso são 6. Então, tá aí as quantidades e eu vou dividir por 6. Então, isso dá 168 divididos por 6, que é 28. Então, em média, 28 navios atracaram por mês. Agora, olha o que ele fala.
para que a média mensal de navios atracados no segundo semestre ultrapasse em 7 navios essa média, ou seja, que o segundo semestre tenha 35, porque é 7 mais 28, né? Quantos navios eu tenho que ter em dezembro? Porque ele não deu a informação de dezembro, ele dá até novembro. Então eu posso escrever o seguinte: a média do segundo semestre é 163, que está ali no enunciado, é a soma até novembro. Mais dezembro eu divido por 6. Mas o que o enunciado quer? Que esta média supere a anterior em 7. Então, que essa média seja 35. Que a média mensal de navios atracados no segundo semestre ultrapasse em 7 navios. Então, quer que isso aqui seja 35. Então, eu vou escrever assim, ó. E agora é só resolver. Posso fazer frações equivalentes, posso aplicar a propriedade fundamental das proporções. Então, vai ficar assim, ó. 163 mais x é igual a 6 vezes o 35, que dá o 210. Resolvendo isso, eu encontro 47. O que é 47? É a quantidade de navios de dezembro. Mas aqui eu faço um alerta. Atenção! Se em dezembro atracarem 47 navios, vai dar média 35. E o enunciado quer isso mesmo, que a média seja 35. Para que a média de navios atracados no segundo semestre tenha 7 a mais. Ultrapasse em 7 é 35. Tá, por que eu estou fazendo esse alerta? Porque às vezes o enunciado pode fazer assim, que a média seja maior. Então, se a média tivesse que ser maior que 35, não era o 47, porque o 47 é igual a 35. Teria que ser mais que 47 para ser maior, tá? Às vezes o enunciado pede para ser menor. Então, com 47 deu 35. Como é que eu faço para a média ser menor que 35? Então deveria ser 46 navios. 45 navios, 44 navios também seria menor, né? Então fique muito atento a essas nuances do enunciado, tá? Então é isso. Agora você já sabe, é hora de estudar, de reforçar esses conteúdos, se for o caso, refazer. Mas não esquece de se inscrever no canal. Bons estudos!